Se um patologista muscular estivesse presente, a gente esperaria um pouquinho, que ele tinha tempo, 8, 10 dias. Quem sabe a gente poderia ter o Elano. E não é que o Elano fez falta, Vanderlei? Entendi. Agora, é a chamada equipe multidisciplinar, pelo que eu estou compreendendo. Uma equipe multidisciplinar. Começou primeiro com médico, já era um esforço ter um médico recuando muitos anos no tempo, né? Não, primeiro massagista, né? Depois tem um médico, né? E as coisas foram se ampliando. Veio o nutricionista, não todos têm, eu estou dizendo equipes de ponta, né? Porque, lamentavelmente, os clubes estão numa pindaíba muito grande. Mas veio o nutricionista, de quando em quando aparece um psicólogo, aí chegaram os fisioterapeutas, e o Dr. Beni está citando que deve ser incluído mais alguém nesse time, é isso? Eu acho que está na hora, porque a razão da ciência existir é melhorar a qualidade de vida dos homens e dos animais. Então a única razão da ciência existir é melhorar a qualidade de vida dos meninos, né? Esses meninos precisam ter um apoio multidisciplinar e, se você me permitir, uma mensagem para os ouvintes, seria maravilhoso um movimento no esporte brasileiro para que essas crianças pudessem estudar entre os treinamentos, né? Existem atletas da Espanha, da Itália, que são pessoas que aprendem, são meninos com cultura, são meninos que aprendem a estudar, e isso a gente não vê no futebol brasileiro. É verdade. Esse seria um movimento maravilhoso para ser encabeçado. E os clubes são muito responsáveis por isso. Longevidade de um jogador de futebol. Qual é o segredo para se chegar o mais longe possível, Dr. Beni? É que ele tem um ortopedista intimamente ligado à saúde desse jogador. Muitas vezes o jogador entra em campo machucado, né, à base de medicamentos, e isso acaba restringindo a vida do jogador. E esse é o principal motivo do encurtamento da vida atlética de um jogador. Final de campeonato, Vanderlei, ele tem que jogar. Então, o médico, o esportivo, se ele estivesse na faculdade, ele diria, ele não joga. Mas se ele está, e ele é funcionário de um clube, e o presidente diz, ele joga, ele vai jogar. E isso como é que é encarado? Isso é encarado porque o seu músculo, quando ele toma determinadas substâncias, o sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo, fica deformado. Isso predispõe a mais lesões musculares mais graves e diminui a vida útil desses atletas. As lesões musculares mais comuns, quais são, Dr. Beni? Olha, na minha experiência, a lesão muscular mais comum no futebol em primeiro lugar, eu quero dizer aos ouvintes que não existe estiramento muscular, viu? Músculo não estira, músculo não alonga, músculo não tem fibra elástica, músculo só relaxa. O maior tamanho que o músculo pode ter é o músculo relaxado. E músculo não estira, o músculo tem uma ruptura. Em grego é esquisson, rasgado. A principal lesão muscular é o rasgado muscular. No futebol, principalmente... Em vários graus? No bíceps femoral. Em vários graus? Em vários graus. Quer dizer, o músculo rasgado... Ele pode rasgar muito, isso, pode rasgar pouco, graus. Pode rasgar médio. E o tempo de recuperação varia. Você não pode... Nós já dissemos aqui, Vanderlei, que o prognóstico depende de Deus. Né? Você não pode chutar que ele vai voltar em 15 dias, 12 dias e 6 horas, 10 dias e 6 minutos, né? Porque cada menino vai se comportar de uma determinada maneira. Cada corpo é um, né? É o bíceps femoral, e cada corpo é um corpo. E qual é o exame que detecta isso? Olha, o ultrassom é um excelente... Funciona? O ultrassom funciona, é um excelente aparato, mas o principal é o exame clínico. O melhor ortopedista, o melhor educador físico, o melhor fisioterapeuta é aquele que tem cumplicidade de existir com o seu atleta, que gosta do seu atleta, que conhece o seu atleta, né? Que sabe exatamente em que situação, porque às vezes os meninos mentem. Mentem dores, mentem lesões, né? Para não perder um contrato e assim por diante. Tipo, tá doendo, mas diz que não está? Exatamente. Ou vice-versa, é isso? As duas vezes. Pode estar doendo e não está, pode não estar e não está, ele pode querer não viajar. Mas isso se descobre pela confiança
ou pelo Vanderlei, exame, efetivamente? Colocando a mão na massa. É muito difícil um neuromuscular examinar um atleta de ponta e dizer se ele está falando a verdade ou não. É muito difícil. Muito difícil. Aí entra aquela palavrinha, o subjetivo. É subjetivíssimo, né? Quer dizer, a gente precisa ter uma cumplicidade de existir com nossos atletas, por isso que toda a equipe de saúde multidisciplinar, que você muito bem salientou, precisa viver do lado dos atletas. Não pode trabalhar à distância, pelo rádio, pela internet, pela TV. Precisa viver dia a dia do campo. Esse é o destino dessas pessoas. Uma conversinha que foi muito comentada nos últimos tempos foi fibrose. Fibrose. A fibrose do Valdívia. Mas é fibrose. Quero tirar. Eu citei o Valdívia porque ele que trouxe à mesa o assunto fibrose. Mas tirando um pouquinho, você quer um pouco mais de água? Isso. Vamos pegar, se tiver mais uma aguinha para o doutor Beni, que vou dizer uma coisa, o doutor está falando, a garganta dele está seca. Seca. E ele também, ele caminha muito, ele falou para mim que caminha muito, leva 1 hora para ir para o trabalho e mais 1 hora para voltar. Isso é uma maravilha. Não é maravilha? Se todo mundo, Vanderlei, para todos vocês ouvintes, se as pessoas que morassem a menos de 5 quilômetros da sua residência caminhassem e voltassem, elas perderiam 1 hora e 45 minutos. Né? O trânsito aliviaria, né? A vida de São Paulo melhoraria um pouco. Né? Valdívia e fibrose. Não conheço o caso do Valdívia, mas quero dizer o seguinte, essas crianças, esses meninos, por causa desses procedimentos, corticoide, infiltrações, PRP, eles acabam fibrosando parte da musculatura. O que é fibrose? O que é a fibrose? É uma resolução mal resolvida. É uma pele que cicatrizou com um risquinho branco. A fibrose é branca porque o colágeno é branco. O colágeno são as fibras responsáveis pela fibrose. Quando a gente fibrosa o músculo, é um músculo que é mais frágil do que um músculo bom. Né? Mas e com relação à resistência, dá para jogar ou não dá? Não, jogar sempre dá, Vanderlei. Não, ele não deu, né? No caso do Valdívia não deu. Não deu porque a lesão dele, eu não conheço o caso. Claro. Por isso que agora, o que acontece? As pessoas nesse mundo hoje, o mundo esportivo, fizeram uma Olimpíada em Pequim. E Pequim era uma cidade onde as pessoas andavam de máscara. Tal era a poluição. Mas Pequim era um movimento econômico muito importante. Pequim não é a cidade ideal para se ter uma Olimpíada, para ser sede de uma Olimpíada. Né? Afinal de contas, de certa maneira, se manchou a carta olímpica, né? De estimular o esporte com uma pureza, o original. Um menino que tem fibrose, ele está sempre mais suscetível à lesão muscular. Né? A verdade é, se a faculdade de medicina pudesse interagir com o futebol, as crianças só voltariam a jogar curadas. Online, rádio, com imagem. Online.